estudo do livro Fonte Viva. O texto é o número 149, no culto à prece. Então, fala exatamente da importância dessas irradiações que nós criamos, dessas energias que nós criamos e irradiamos em torno de nós e para todo o universo também. Quando se fala no culto à prece, de um modo geral, nós atribuímos a essa ideia um conceito religioso. Porque você faz prece, porque você reza, porque você ora para uma entidade, para uma divindade. E isso é essencialmente voltado para o universo religioso. Mas muito mais do que pensarmos na prece, porque a prece, na verdade, ela não é um elemento, ela é uma intenção, porque nós lembramos que o elemento em si é o pensamento. Então nós classificamos a prece como sendo, inicialmente, algo que nós produzimos especialmente com esse objetivo. Como se a prece fosse algo diferente daquilo que nós produzimos através da nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, tudo aquilo que nós, como disse no início, produzimos e irradiamos. Então primeiro nós vamos pegar, antes de falarmos da nossa intenção, que é exatamente conversarmos com Deus, conversarmos com os espíritos amigos, com as pessoas que estão entre nós, já que as preces também são voltadas para aqueles que se encontram próximos a nós, e vamos falar apenas do pensamento nesse nosso início. Dentro da doutrina espírita, nós estamos constantemente em contato com temáticas que saem, que fogem do mundo material. Bom dia, pessoal que chegou. Esse mundo material diz respeito apenas aos nossos sentidos, às nossas necessidades biológicas, materiais. E quando se fala sobre mente, nós entramos então no campo abstrato da nossa ciência, que tem abordado pela psicologia, pela psiquiatria, que procuram trabalhar então essas ideias. E aí então, de um modo, vamos dizer assim, não profissional, mas nem por isso menos sério, nós começamos através da doutrina a falar daquilo que é imaterial. Nós tratamos imediatamente do espírito. Mas o que é o espírito? Como é a dimensão em que o espírito se encontra? Quais são os elementos com os quais ele tem contato? De que forma que ele manipula esses elementos? Então, estudar a doutrina espírita, para nós, é fundamental, dentro desse aspecto científico inicialmente, porque nós aprendemos a compreender, de um modo agora analisado, de um modo mais racional, o pensamento, essa força emitida pelos espíritos. Falar que todo mundo pensa, falar que todo mundo sente, é algo que no nosso dia a dia é comum. Falamos com toda naturalidade, sem compreender, entretanto, de que modo que essas coisas funcionam de fato. Então a doutrina nos permite, através desse aspecto científico, fazermos então essa análise. E aí então nós aprendemos sobre fluidos, que o espírito manipula esse fluido através do pensamento, que o espírito viaja através do pensamento, que o espírito se molda utilizando o seu corpo perispiritual pela força do pensamento. Então nós começamos a ter essa compreensão desse outro universo. Mas ainda assim nós cometemos uma pequena falha, porque nós falamos do espírito que pensa, do espírito que age, do espírito que se move, do espírito que produz, e nos esquecemos que nós somos esses espíritos, mesmo estando encarnados. Então quando nós falamos assim que o espírito manipula a matéria, ou manipula os fluidos, aí de imediato nós recorremos a livros como, por exemplo, livros de André Luiz,
livros de Manuel Filomeno de Miranda, que são aqueles dois que trazem para nós de um modo mais detalhado de que forma que os espíritos vivem nesse outro universo. Já Emmanuel, Joana de Ângeles trazem muito mais elementos morais, para a gente poder trabalhar, mas no caso das descrições trazidas especialmente por André Luiz e por Manuel Filomeno de Miranda, e isso naturalmente colocando também junto outros tantos espíritos que trazem suas descrições, nós vamos aprender sobre isso também, estudando os livros de Dona Ivone do Amaral Pereira, que em breve nós iniciaremos os nossos estudos, e nós veremos também a ação do pensamento ilustrado de um modo muito interessante. E aí então nós falamos sobre a manipulação dos espíritos que eles produzem. E aí de imediato então recorremos ao mundo espiritual, essa dimensão espiritual imaterial, considerando a nossa referência, a referência material nossa como do mundo material, esse elemento concreto, já que os fluidos também são matéria, mas uma matéria mais sutil. E aí então nós pensamos nos espíritos produzindo essa matéria e nós não nos encaixamos nesse contexto. Nós não pensamos, por exemplo, que o espírito é capaz de revestir o seu corpo perispiritual ou apresentar no seu corpo espiritual as características daquilo que ele pensa. Ele pode, através das emissões mentais, atingir distâncias infinitas. Ele pode se deslocar com a força do pensamento. Então, tudo isso, quando se fala em pensamento, nós pensamos que o pensamento é um recurso utilizado e explorado pelos espíritos. Mas nós, pobres exilados do mundo espiritual temporariamente, já que nós estamos aqui no mundo material, nós apenas consideramos aquilo que é matéria. Nós vemos o nosso corpo físico, vemos as nossas ações realizadas pelos nossos braços, pelos nossos corpos, vemos a nossa voz através da comunicação e nós nos esquecemos do elemento mental. Porque nós achamos que somente os espíritos são capazes de manipular essa matéria, de manipular esse fluido. E que nós encarnados não temos essa preocupação. Então o espírito, quando desencarna, e nós estudamos sobre essa passagem, sobre aquela fase de perturbação, sobre tudo aquilo que a mente do espírito, pelo seu modo de desencarnar e modo de viver, o que isso faz com o seu perispírito. Então vemos lá espíritos com corpos perispirituais apresentando características de doenças, de lesões, determinadas aparências, e nós não vemos isso em nós. Nós nos olhamos no espelho e falamos, eu estou bem, sem imaginar o que a nossa mente anda produzindo e o efeito da nossa mente sobre o nosso perispírito. E depois isso vem naturalmente como consequência a somatização. Somatização é a ideia que nós trazemos do corpo reproduzir aquilo que a mente cria. Então muitas das doenças que nós sofremos são consequências da somatização daquilo que a mente produz. E isso a nossa ciência hoje começa a entender, dizendo que as doenças são causas psicológicas, como por exemplo, o indivíduo que apresenta doenças que atingem seu sistema nervoso, seu sistema gástrico, seu sistema cardíaco, respiratório, endócrino. E aí então eu já começo a compreender que muitas vezes o espírito, o indivíduo que aparece doente num consultório, ele precisa muito mais de uma psicoterapia do que necessariamente de uma medicação. Aí obviamente é feito um tratamento conjunto para inicialmente aliviar os sintomas e eliminar as causas físicas daqueles sintomas, mas naturalmente também é encaminhado para uma psicoterapia para fazer um trabalho de equilíbrio mental para evitar que continue produzindo aquela doença. Exato, Arnaldo, tudo é feito porque nós vemos aquilo que a matéria cria. Mas felizmente hoje, as nossas ciências, a medicina em especial, já começa a perceber o efeito da mente sobre o nosso corpo. A própria doutrina espírita já começa a falar sobre medicina espiritual. Nós temos aquele núcleo espírita, André Luiz, que tem em Santa Catarina, que faz aqueles trabalhos de tratamentos à distância, ou mesmo cirurgias espirituais presenciais. Nós temos ali os médicos encarnados que são responsáveis por esse trabalho, falando, nós temos um vídeo no YouTube que fala sobre isso, eles falam sobre medicina espiritual.
que é exatamente o tratamento da mente, que se reflete no perispírito, e que depois se reflete no corpo físico. Então não adianta nós trabalharmos os efeitos sem chegarmos até a causa, e essa causa, obviamente, sendo espiritual. Toda essa abordagem que a gente está fazendo é exatamente para perceber de que modo que nós ignoramos o potencial da mente, daquilo que pode produzir de benéfico e de maléfico no nosso organismo. Hoje pela manhã, nós publicamos, publiquei lá na nossa fanpage do Espiritismo.net uma mensagem que por coincidência falava exatamente disso. A mensagem dizia: o trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Essa é a nossa mensagem de hoje, lá da nossa fanpage, para trazer essa reflexão. Que assim como a doença, a saúde também é produzida a partir da mente. Saímos dessa parte da biologia, da medicina, e começamos a entrar também no universo íntimo que nós criamos a partir da nossa mente, no que diz respeito ao ponto de vista que nós temos a respeito do mundo, da forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a empatia que nós criamos, de perceber, por reflexo aquilo que o outro sente, a antipatia que nós sentimos, a simpatia que também nós sentimos. Então nós atraímos, nós repelimos, nós percebemos aquilo que o outro sente também a partir da força do pensamento. O Arnaldo lembrou aqui também da Unicamp, no curso de enfermagem tem ali medicina vibracional, então isso é muito interessante, um livro que é utilizado na grade curricular daquele curso. Então nesse caso, quando nós falamos das relações, acontece da mesma forma. As pessoas se gostam, as pessoas não se gostam, elas se aproximam, elas se repelem, também em virtude daquilo que elas pensam. Muitas vezes, muito antes de emitir qualquer tipo de pensamento, de ideia, de palavras, de opinião, nós já sentimos simpatia ou antipatia por alguém. E não compreendemos que tudo isso acontece por causa desse mecanismo fundamental, que é exatamente as irradiações dos nossos pensamentos. Então nós vimos assim que mesmo estando encarnados, embora o pensamento faça parte desse universo sutil que nos envolve, e que nós infelizmente ignoramos, por ser algo que nós não vemos, mas tentamos compreender, e para nós ainda é muito difícil ter essa percepção de falar de pensamento, que é algo que nós não vemos. Nós não sabemos como eles são produzidos, nós não conseguimos ver o seu alcance, ver o seu efeito, então nós falamos por especulação, de acordo com aquilo que nós compreendemos, que nós entendemos. Então não conseguimos compreender o efeito disso tudo, mas começamos a perceber o efeito. Não vemos a causa disso tudo, mas vemos os efeitos, de acordo com as nossas emoções, de acordo com o nosso estado de espírito. Então, já que nós não sabemos como isso acontece no início, nós podemos tentar trabalhar as suas causas, que também mostra ali o pensamento agindo, a mente trabalhando, a mente agindo. Assim de colocou a impressão é que a gente consegue se deixar contagiar tanto pelos pensamentos negativos, mas não consegue ainda fortalecer da mesma forma aqueles positivos, benéficos que nascem dentro de nós. E isso acontece, Cindizinha, porque nós estamos habituados a deixar prevalecer em nós, bom dia Morena, a deixar prevalecer em nós esse negativismo, esse sentimento instintivo que nós temos de sempre ver as coisas pelo seu lado negativo. E sem falar, como se não bastasse, por aquilo que nós mesmos criamos por nossa própria conta, nós também somos constantemente bombardeados de informações, de opiniões, de pensamentos de outras pessoas que também refletem esse estado primitivo diante das circunstâncias que vivem aqui no mundo material. Então nós temos um cenário político, um cenário econômico, um cenário social, temos ali as nossas tendências, temos os nossos vícios, e é muito natural que de imediato nós expressemos aquilo que é o mais instintivo. Pelo fato de sermos ainda espíritos muito infantis,
eu poderia dizer muito atrasados, mas nós não somos atrasados. Nós estamos evoluindo no nosso tempo. Poderíamos evoluir mais rápido, mais devagar, mas cada um vai no seu tempo. Então dizer que nós somos atrasados seria uma injustiça. Então, na verdade, nós somos espíritos ainda numa condição infantil, nesse processo de evolução. Então, quando você vê alguma coisa que você não gosta, a primeira imagem que vem à nossa mente é exatamente a queixa. A imagem da reclamação, do efeito negativo que aquilo produz. E como hoje, né, nós temos uma facilidade muito grande de expressar as nossas ideias, não temos constrangimentos de emitir a nossa opinião, tanto através do contato físico, como também agora das comunicações à distância, através dessa tecnologia que nós temos, de comunicadores, de redes sociais, de mídia, tudo isso vai mostrando para nós. E isso mostra claramente essa preferência que nós temos pela qualidade dessas ideias, que a própria lei de oferta e procura traz a sua resposta. Aqueles programas mais negativos são os que têm mais audiência do que aqueles programas mais positivos. Aqueles que assistem um programa que fala sobre ideias elevadas, ideias bonitas, aquele mundo em construção, pensamentos espiritualistas, aqueles que assistem dizem assim, olha, eu adorei, eu achei lindo, eu achei maravilhoso. Basta a gente lembrar que o filme Nosso Lar, quando ele foi lançado, ele se tornou das maiores bilheterias que o cinema nacional já produziu. Só que ele perdeu para a Tropa de Elite, que é um filme que mostra uma grande violência numa determinada, no Rio de Janeiro, numa determinada circunstância. Quando nós pegamos outros filmes, Tropa de Elite 2, que foi também uma outra explosão, pegamos outros filmes que mostram do cinema, como guerras, filmes de terror, filmes de suspense, que produzem aquela tensão, aquela energia não muito positiva. Então a gente pega assim, as pessoas falam de Nosso Lar, por exemplo, falam de outros, como 10 Mandamentos, que foi produzido pela Rede Record, que reflete um pensamento bíblico e tudo mais. Muitas pessoas gostaram, mas daqueles que gostaram desses filmes. Então nós tivemos ali Nosso Lar, um filme espírita, Os 10 Mandamentos, um filme evangélico, um filme católico que falava sobre Nossa Senhora, me esqueci o nome dele agora, que até a Giovanna Antonelli foi a atriz que protagonizou. Então quando a gente vê assim a mídia falando, as pessoas adorando, nossa, eu adorei aquele filme, ele é maravilhoso, tantas mil pessoas foram assistir. Mas quantas outras milhões de pessoas foram assistir filmes com teor negativo, em termos de vibração? Então nós vemos que em termos de oferta e procura, nós temos uma tendência a buscar pelos nossos instintos aquilo que provoca em nós uma emoção maior. Ou seja, nós ainda estamos distantes daquela condição de vivermos aquela felicidade plena. Nós desejamos a felicidade. Né? Não fala filme de zumbi, que eu adoro filme de zumbi, Mazilda. Não me provoca, menina. Então, assim, infelizmente eu gosto de Nosso Lar. Mas se aparecesse um zumbi em Nosso Lar, seria uma sensação maravilhosa. Né? Vamos fazer o quê? É uma tendência que a gente tem. Então, assim, o que a gente faz? Começa a buscar aquilo que para nós é agradável. Então a gente vê nas novelas, nos telejornais, nos seriados, nos filmes, nos esportes, na mídia, de modo geral. Queremos coisas bacanas para fazer o mundo melhor, mas inconscientemente buscamos aquilo que o nosso instinto ainda reflete. Por isso nós temos essa grande dificuldade, diante daquilo que a Cindizinha colocou, a dificuldade de nos elevarmos em termos de vibração e a facilidade que nós temos desse contágio dos pensamentos negativos. Daí então aquela passagem do Evangelho que fala para nós que nós devemos vigiar e orar. Essa vigilância vem exatamente, ela começa inicialmente por nós percebermos aquilo que nos provoca nos traz um benefício ou um malefício, e depois vem a parte mais difícil, que são exatamente os sacrifícios. O que nós estamos dispostos a sacrificar em termos de prazer, de satisfação, em benefício de um bem maior, que vai se refletir a longo prazo sobre nós.
Porque a felicidade não é algo que você sente de uma hora para outra. Ele é um processo que dura, como Jesus mesmo lembrou no Evangelho, que a felicidade não é deste mundo. Então, se você quer ser feliz, você vai ter que esperar ainda tantas e tantas encarnações. Só que o prazer é imediato. Você fala assim, poxa, mas eu vou ter que fazer isso para ser feliz? Para alguma coisa que eu vou demorar não sei quanto tempo para alcançar, mas aquele prazer, aquela alegria é alguma coisa que me atinge na hora. Então nós temos essa necessidade de fazer esse sacrifício, gradualmente aumentando a sua intensidade, de acordo com as nossas possibilidades, mas sempre trabalhando para crescer. Não deixar que a força da natureza provoque essa mudança, mas nós fazermos com que a mudança aconteça dentro do nosso tempo, de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas forças, para que consigamos nos elevar. E aí a grande dica, por exemplo, dessa influência que nós recebemos o tempo todo, é nós nos distanciarmos daquilo que provoca a maior dificuldade, evitarmos os programas, os ambientes. A música, por exemplo, olha só, a força da música, né? A gente conversava com a Miriam sobre a questão da arte espírita, e quando nós estudamos sobre a questão da arte, a partir da visão de Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, nós falávamos sobre a música, sobre a arte de modo geral, a arte espírita, a música no mundo espiritual. E aí nós fizemos aquela pequena viagem para poder mostrar o que a nossa arte, em todos os seus ambientes, a música, do cinema, da pintura, da escultura, da dança, até mesmo recentemente o nosso amigo Clayton, lá de Brasília, né, que foi um antigo frequentador aqui da nossa sala, ele é responsável por um grupo que fala sobre arte espírita. E a última postagem dele, que inclusive ele mesmo postou lá no nosso grupo no Facebook, na JDE, falava sobre a dança espírita. Mas o que é exatamente dança espírita? Como é que a dança pode ser uma dança qualquer, uma dança comum e uma dança espírita? Como é que a música pode ser uma música popular ou uma música espírita? Cinema popular, cinema espírita. A pintura popular e a pintura espírita. O que é exatamente a arte espírita? E aí é analisado exatamente aqueles bastidores. Só para vocês terem uma ideia da complexidade que é estudar esse tema, eu tenho um colega que ele trabalha com programação de jogos de videogame. Está terminando agora a faculdade dele. E aí então conversávamos num dia desse, ele estava me explicando qual é o conteúdo do seu curso. Eu falei assim, bacana, você vai fazer personagens, né, vai produzir cenários e toda aquela tecnologia para que uma pessoa interessada no jogo possa se divertir. Mas ele falou assim, só que nós temos uma parte de neurociência, de psicologia que é estudado para que a pessoa possa compreender, possa sofrer o efeito do jogo. Porque não é o jogo por si só, é o efeito que o jogo provoca. Então ele me falava sobre cores, aí ele pegou vários filmes e começou a me mostrar algumas fotografias. Aí ele falou assim, nesse vídeo aqui, a pessoa fica mais tensa, porque são aquelas cores mais sombrias, é aquela música mais dramática. Então ele está andando naquele lugar com aquela música, com aquela imagem, ele fica mais tenso. E de repente muda o cenário. Aí ele trouxe, por exemplo, o filme Senhor dos Anéis. Para quem assistiu o Senhor dos Anéis, mostra inicialmente uma pequena colônia de hobbits, que são aqueles personagens bonitinhos, com casas redondinhas, com florestas coloridas, com flores, com pessoas alegres, com músicas alegres. E aí então eles saem do condado, que é onde vivem esses hobbits, e começam a entrar então naquela parte mais sombria. Aí o filme começa a ficar mais cinzento, com músicas mais tensas, com uma vegetação mais sombria também, com poucas flores. Então, na verdade, conforme a gente vai mudando de cenário, acompanhando o filme, o nosso estado de espírito também acompanha essa mudança. E aí então nesses jogos de videogame você fala de cores. Se você pega uma cor mais avermelhada, a pessoa fica mais agitada. A cromoterapia fala muito sobre isso, né? Embora seja considerada uma terapia complementar, mostra que cores interferem também no nosso estado de espírito. Então todo esse bastidor científico
que acaba sendo analisado para a produção, por exemplo, de um videogame ou de um filme, isso também se reflete na arte. Então, quando a gente fala em arte espírita, há a necessidade de nós fazermos uma seleção ou uma preocupação de analisarmos que tipo de efeito essa arte vai provocar sobre as pessoas. Dança, nós temos danças de todo jeito. Você tem a dança do funk, você tem a dança do rock, que a gente já acompanhando televisão, vídeos no YouTube, já dá para ter uma ideia do que é. Pessoas rebolando, pessoas requebrando, se jogando no chão, chacoalhando cabeça, gritando, pulando. E aí então na dança espírita ela procura, através da expressão corporal, levar a harmonia, levar a tranquilidade, levar a elevação do pensamento. A própria música também da mesma forma. Melodias calmas, melodias tranquilas. Hoje nós temos a música da nova era, né, New Age, capitaneada por personalidades como Enya, como Yanni, como... me fugiram os nomes agora, mas nós temos vários artistas que produzem essas músicas, que procuram levar essa harmonia e tudo mais. Então nós temos filmes, as imagens, você vê um quadro, e são aquelas imagens agradáveis, imagens que você se sente bem, com cores alegres, com contornos, com ideias que são transmitidas. Então a arte espírita tem procurado fazer esse estudo, não apenas de fazer uma exposição, mas ter aquela preocupação, que tipo de efeito aquilo provoca sobre você, selecionando daquilo que o nosso mundo contemporâneo, o nosso mundo do nosso dia a dia oferece, e fazermos uma filtragem e selecionarmos apenas aquilo que provoca em nós um efeito positivo. Então a gente vê assim que uma exposição de quadros, vamos dizer assim, dentro de um trabalho de arte espírita, tem exatamente isso: você entrar bem e você sair melhor dentro do seu estado de espírito, dentro daquilo que o seu pensamento produz. Quando você vai num show de música espírita, a preocupação é exatamente essa: que tipo de vibração aquilo provoca sobre você. Então, nesse caso, quando nós temos a ideia de fazer com que a doutrina nos ofereça elementos, né, no nosso cotidiano, para que a gente possa elevar o nosso pensamento, a ideia é exatamente essa: tentarmos fugir um pouco daquilo que é, entre aspas, né, uma expressão até muito religiosa, mas aquilo que é mundano para aquilo que é mais espiritual. A Cindizinha colocou, por exemplo, tem uma banda de rock espírita, Simplesmente Almas. A gente programou um post sobre ela recentemente no blog Net Jovem. Tem um som bem legal. Mas sabe o que acontece, Cindizinha? É muito difícil você atingir determinados grupos aqui no nosso mundo se você não falar a mesma linguagem que eles. É curioso que durante muito tempo a música gospel, a expressão gospel significa Godspell, né, a língua de Deus, ou a voz de Deus, alguma coisa, né, não no sentido literal, mas na ideia, fala exatamente a voz de Deus conversando com as pessoas. Então era aquela preocupação daquelas músicas melodiosas, né, os compositores trabalhavam assim, sempre aquela ideia calma, aquelas músicas com temáticas evangélicas, né, com a letra. E aí depois começou a aparecer funk gospel, rock gospel, metaleiros gospel. Aí aparecia aqueles camaradas assim num palco de um show, com cabelões, com camisetas pretas, tocando aquele rock pesado, falando de Jesus. Ou seja, para tentar atingir essas camadas que ainda preferem esse tipo de vibração, mas para levar uma palavra evangélica. Então começou a fazer essa adaptação. Tem até uma música espírita também chamada Rock no Umbral. Tem Rock no Umbral 1 e Rock no Umbral 2. Então saiu daquela música que você fica ouvindo, fazendo meditação, reflexão, para você curtir aquele tipo de vibração que você sente, só que trazendo para você uma mensagem que te faça refletir sobre a filosofia. A Paty colocou, beijo Paty, eu pedi ao meu filho para fazer um jogo que coloque um personagem, um menino espiritismo, tendo que salvar pessoas em situações de necessidade, e o prêmio são as boas ações que aumentam a vida do bonequinho.
e alguns obsessores que tentam atrapalhar a missão. Bacana, né? Estamos planejando um monte de situações legais para usarmos na evangelização, já que hoje as crianças não largam os games e celulares, né? Lembrando que a Paty trabalha com evangelização, então usando a tecnologia. Ou seja, quer dizer então que para você atingir um público jovem, um público infantil, você tem que ficar desenhando bonequinho com Jesus, fazendo aquelas pinturas, ficar fazendo, por exemplo, teatro com marionetes. Não, você tem que falar a linguagem deles. É a forma que você tem de levar essa mensagem para aqueles que se encontram ainda naquela condição. Que no caso é a maioria de nós. Ou somos nós na maioria, né? A Angelina colocou dança em círculos, que ajuda a reflexão individual com outras pessoas. São também métodos que são interessantes. A Miriam lembrou, os jovens não gostam de cativar de jeito nenhum, né? Porque eles gostam de sentir a vibração, né, pegando e tudo mais. A Paty colocou também, tem que acelerar porque a criançada está a mil. Não quero mais saber só de pintar. Se não houver essa adaptação, não vai ter. Mas enfim, né, isso a gente pode depois conversar numa outra oportunidade sobre arte espírita e abordar todos esses temas, né, toda essa parte criativa que a gente tem dentro do movimento. Então hoje a gente fala do pensamento para poder ver exatamente isso. Que esse é o nosso objetivo, né? Falar sobre o pensamento e daquele pensamento que a gente começou inicialmente a falar sobre as doenças e as curas. Nós temos a Luzia Matias, que é uma médica que trabalha no Centro Espírita Leão Denis, que tem um grupo chamado Cura e Autocura. Ou Cura de Autocura, né? Ou curso de autocura. O objetivo é exatamente fazer com que as pessoas promovam a autocura através da mudança de pensamento. Sem descartar, obviamente, a assistência da medicina tradicional, mas começar a mudar o modo de pensar pelo seu próprio pensamento. E aí falamos sobre doenças e curas, medicina espiritual. Entramos agora um pouco falamos dos relacionamentos. Simpatia, antipatia. Entramos na arte. Nós queremos então assim uma ideia, eu quero ter um pensamento elevado, eu quero me evangelizar, e eu pego e ligo numa rádio de rock, assisto filme de zumbi, assisto esporte que tem agressividade, eu não gosto particularmente, mas estamos aqui trazendo de modo genérico. Vê-se aquela novela que tem aquela cena de máfia, de morte, de agressões. Assistimos a filmes que mudam o nosso pensamento, mas nós queremos nos evangelizar. Então, teoricamente, nós temos o desejo, mas instintivamente nós estamos distantes. Porque estamos ainda presos às tendências primitivas que nós trazemos. Saindo então desse universo material, ou íntimo, ou humano, vamos dizer assim, nós entramos agora no culto à prece. Como eu falei para vocês no início, nós classificamos a prece como sendo algo religioso, algo especial, que é produzido de uma forma diferente do que o próprio pensamento. Só que, como nós vimos, a prece nada mais é do que o pensamento tomado por uma intenção específica de fazer com que entremos em sintonia com o pensamento divino, entremos em sintonia com outras mentes também harmonizadas com o pensamento divino. Então a prece é muito mais a intenção do que o efeito propriamente dito. Quando nós começamos a entender o mecanismo do pensamento, a prece se torna para nós algo automático, porque nós apenas direcionamos o nosso pensamento para um modo diferente. Porque eu posso modificar o meu pensamento de acordo com aquele documentário que foi produzido há alguns poucos anos, né, e também um livro chamado O Segredo, vocês se lembram? O Segredo fala das conquistas materiais que o indivíduo pode alcançar a partir da sua verdadeira vontade. Ele mentaliza aquele objetivo e ele vive em função daquele pensamento e ele alcança. Só que o livro fala sobre, por ser produzido nos Estados Unidos e lá ser uma sociedade bastante consumista, o pensamento é assim, ó, se você quer comprar sua casa, se você quer um emprego, se você quer seu carro, foque isso no seu pensamento. Se esquecendo que o pensamento também pode ser voltado apenas para a sua elevação espiritual.
Mas ele vai dizer assim, não, isso aí cabe às religiões. Eu estou falando daquilo que você pensa, que você deseja e que você alcança. Então esse livro Segredo, ele realmente provocou uma grande sensação entre os leitores que estavam interessados, mas não se deram conta que o segredo da comunicação verdadeira com Deus, com o mundo espiritual, também é o pensamento focado com essa qualidade de prece. Então nós vamos ler rapidamente aqui o texto para entendermos o que Emmanuel quis dizer com tudo isso. Fizemos essa introdução e a gente vê como esse assunto é rico para ser abordado. Antes a Vivian colocou para nós, no dia 25/5, estão programando esse seminário com Kate Lúcia, seminário de contação de histórias no centro que eu frequento. Essa ideia de contação de histórias também tem por objetivo produzir uma imagem nos jovens, nas crianças, elevada a partir do conteúdo moral, não apenas do enredo. Esse conteúdo moral promove essa transformação. Essa é a parte da arte espírita que é muito legal. Então vamos lá. Aqui nós temos então no texto 149. Obrigado, Cinzinho. No culto à prece. Emmanuel separa para nós aqui uma passagem do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança com a matéria sutil das próprias emanações. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos no acesso. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergará o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente na subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os Atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o seio da fraternidade, engrandeceram-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não esqueça, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, nessa última passagem, em que Emmanuel diz que tudo acontece, mesmo que nós não percebamos, exatamente porque o que acontece no momento em que nós irradiamos esses pensamentos elevados e entramos em sintonia com o pensamento divino, nós promovemos transformações que vão além da nossa percepção material. Mas se nós fizermos isso intencionalmente, com consciência do que estamos fazendo, certamente nós teremos um fortalecimento, uma capacidade de absorção dessas vibrações elevadas muito maior. Vigilância e oração, recomenda Jesus. Por isso, então, entendemos o pensamento, e como eu falei para vocês, esse é um assunto que nós poderíamos ficar aqui durante horas falando. Pegaríamos, por exemplo, um congresso, olha que ideia bacana. Num congresso nós repartiríamos em, primeiro, na parte da psicologia, pegaríamos psicólogos espíritas para falar sobre exatamente o efeito do pensamento. Pegaríamos depois profissionais da medicina para falar sobre a somatização.
Pegaríamos profissionais da arte para falarmos sobre arte. E olha quantas coisas nós poderíamos abordar. Pegaremos aqueles que são mais evangelizados para tratar de temas evangélicos no que diz respeito ao pensamento e à prece. Ficaremos dias e mais dias. Eu ia falar fins de semana, mas ainda assim é muito pouco. Porque seria tanta coisa para falar, para exemplificar, mas certamente nós teríamos consciência do verdadeiro potencial da mente. Arnaldo colocou, fale-nos um pouco, se possível, sobre a maneira de orar. Bom dia, pessoal que chegou. Arnaldo, a recomendação que nós temos, ela é muito simples. Nós temos que nos recolher e depois direcionar o nosso pensamento. E mais do que isso, Beijão Landão, mais do que isso, eu sempre falo para vocês que a prece, muito mais do que uma conversa mental com Deus, é uma postura que nós temos. Eu uso muito essa expressão de permanecermos constantemente em estado de prece. Esse estado de prece significa que, onde quer que nós vamos, o que quer que nós façamos, qualquer que seja a opinião que nós imitamos, qual é o programa que nós estejamos fazendo, a diversão que nós estejamos praticando, o trabalho que nós estejamos realizando, se nós fizermos isso sempre preocupados com esse estado de espírito elevado, essa é a nossa melhor maneira de orar. Porque nós pensamos assim, mas a melhor maneira de orar é eu ficar ajoelhado, eu colocar uma música de fundo, é eu ir para o centro espírita, é eu fazer durante a noite, durante o dia. Qual é o melhor esquema que eu posso organizar para ter o meu pensamento em plena sintonia com Deus? Não é a questão do momento em que você faz a oração, mas é toda a construção que você realiza para manter essa sintonia. Muitas vezes, a gente percebe que o nosso dia é extremamente agitado. Preocupações, problemas, compromissos, cobranças, autocobranças. E a gente vive aquela tribulação toda. Aí quando chega a noite a gente deita, coloca a cabeça no travesseiro e faz uma conversa com Deus de 2 minutos. Tem até aquele trabalho feito pelo pessoal do canal, me lembra o nome, pessoal, me fugiu o nome agora, que tem aqueles vídeos de humor. É o canal, vamos lá, me ajuda. Postei, Amigos da Luz. Postei hoje, obrigado, menino. Postei hoje um vídeo deles que saiu de sexta-feira, né? Toda sexta-feira eles lançam um vídeo novo. Então a gente pega os Amigos da Luz, um dos primeiros vídeos que eles produziram, falava exatamente sobre a pressa em orar. Então nós somos assim, nós paramos naqueles 2 minutos. Para aqueles que têm um pouco mais de paciência e não dormem no meio do caminho, tem aquela prece que dura 5 minutos. Só que nós nos esquecemos que nós acordamos, por exemplo, fazendo aqui uma matemática rápida. O vídeo do GPS, exatamente, acelera. Então nós temos assim, eu acordei às 6 horas da manhã. Estou falando assim de uma rotina, né, genérica, mas cada um tem sua própria rotina. Às 6 horas da manhã, já levantei correndo, fazendo as coisas, meio-dia, hora do almoço, comi aquela comida apressada, sem sentir o sabor da comida, passo a tarde estressado, volto para casa preocupado, paro para ver aquela novela, paro para ver o telejornal, falando sobre política, sobre desgraça, sobre guerra, paro para ver a novela, dou aquela cochilada no sofá, levanto para tomar banho e vou dormir em 5 minutos, eu quero me harmonizar. Só que eu passei as últimas 15, 16 horas em plena turbulência. E a gente fica assim, como é que eu terei condições de produzir bons pensamentos com qualidade se eu passei meu dia todo despreocupado com isso? Então, na verdade, a melhor maneira de orar, ela começa no momento em que nós despertamos e começamos a agir em cada situação do nosso dia a dia de uma maneira equilibrada, de uma maneira vigilante. Eu chego no Facebook e coloco lá a foto de fulano, falando de crítica, de sarcasmos, de coisa e tal, aquela foto da Dilma, com Lula, que virou uma febre atualmente. E aí quando chega a noite eu falo assim, Senhor, abençoe meu dia, abençoe a minha vida, a minha família, que os bons espíritos venham me acolher, mas durante o dia eu me distanciei. Então, na verdade, eu tenho que fazer essa aproximação em cada minuto do meu dia a dia. Essa é a melhor maneira de orar. Mais importante do que a própria oração é a preparação para a oração. E essa preparação acontece durante o nosso dia.
Se eu não me der conta disso, por mais bonita que seja a prece, por mais bonita que seja a música que eu coloque de fundo, nada adianta porque eu não fiz a preparação para isso. Aqueles 5 minutos não vão compensar as últimas 16 horas de turbulência que eu vivi. Então a melhor maneira de orar é o nosso estado de prece, constante e contínuo, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos e na forma como nós agimos. Essa prece é muito mais importante do que as palavras que nós procuramos emitir no final do nosso dia ou na manhã. Começamos com uma prece, passamos o nosso dia em estado de prece, fechamos com a nossa prece. Essa é a verdadeira sintonia. O Arnaldo colocou lá em cima, né, observo, inclusive comigo, ao iniciarmos uma prece vestimos uma máscara, e em geral essa máscara é uma cara feia, enrugada, de pedinte oficial. Exato, porque nós imaginamos que a prece é aquele cerimonial sisudo. Se você passa o dia sorrindo, você está em estado de prece. Se o seu pensamento é caridoso, você está em estado de prece. A prece é você viver a felicidade. Não é você viver o cerimonial. Essa é a preparação. Você chegar com o coração feliz, com o coração puro, com o coração disposto a conversar naquele momento. Se você passou o seu dia sem essas características, não pense que essa máscara vai enganar. A sua intenção pode até ser nobre, mas o efeito poderia ser muito diferente se você tivesse se preparado adequadamente para isso. Para fecharmos aqui, a Paty colocou em um estudo. Não tem coisa melhor, Auxileia. Felicidade, alegria, caridade, gentileza, isso é o melhor estado de prece. Você não precisa se ajoelhar, você não precisa ir para frente do altar. Viva seu dia sorrindo e fazendo as pessoas felizes. Você estará naturalmente inundada por essas vibrações, porque você atrai as vibrações para você mesmo. E por isso Emmanuel coloca para nós aqui, olha no final, que bacana essa passagem. Não esqueça que o culto da prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Você se constrói sem se dar conta. Simplesmente porque você adotou um estado de espírito para estar num estado de prece. Para fecharmos, a Paty colocou, em um estudo que estava, muitas pessoas exteriorizavam o medo de fazer oração no grupo, porque os espíritas rezam com palavras bonitas e difíceis. Isso de fato ocorre. Percebo que muitos dirigentes fazem preces ininteligíveis que dá mesmo medo, né? Até nos espíritos superiores. É um hábito que a gente tem, aquele cerimonial, né? De usar palavras difíceis e coisa e tal, mas conversemos com os espíritos, né? Através desse trabalho de mudança íntima, que é muito mais eficaz do que nós ficarmos preocupados com isso. E façamos as nossas preces naturalmente, porque elas vão atingir o resultado se nós tivermos uma boa preparação. Fechando por aqui então, meus amigos, né, a Morena colocou, né, as atitudes são as melhores preces. Esse é o nosso verdadeiro estado de prece. E aí depois do que a gente conversa, né, e interessante, só para a gente poder fechar, me veio aqui uma lembrança de uma passagem de Divaldo, que uma senhora chegou para ele e falou assim, Divaldo, toda vez que eu vou fazer a prece eu durmo, porque chega a noite, eu deito na cama, começo a conversar com Deus, com Jesus, com os espíritos e eu durmo. O que eu faço? Faço uma prece em pé 1 hora antes. Você quer fazer a prece no momento que você está mais cansada? Então isso não é no momento em que a pessoa quer conversar, né? Mas muito mais do que isso. Como eu falo para vocês, o que vem antes da prece é muito mais eficiente do que a própria prece. Seria mais ou menos, para vocês terem uma comparação, agora mesmo para encerrar, senão eu fico aqui falando o tempo todo, é como se você fosse um atleta. O atleta, geralmente a gente considera, vai com Deus, Mariana, beijo para você, até a próxima. Geralmente o atleta, a gente foca no atleta, a gente que é telespectador, que é torcedor, olha para o atleta para ver o seu melhor momento, que é a competição. Mas ninguém pensa na preparação que ele teve no seu dia a dia, no preparo, na sua dieta, nos sacrifícios para ele chegar naquele melhor momento. Então a prece para nós não é o momento da prece. É tudo aquilo que você trabalha antes de acontecer. Se tiver um bom preparo, você vai ter uma boa prova. Se você passou bem o seu dia e fez com que as pessoas à sua volta também ficassem bem, o seu momento de conversar com Deus já estará coroado pelas vibrações que você acumulou durante todo o seu dia.
Simplesmente assim.